A Fortaleza de São João representou, na verdade, o berço da cidade do Rio de Janeiro. Um local de grandes histórias, personagens, de lutas. As pessoas aqui levaram tiro, sofriam, tinham um risco de morrer em combate. O Rio surgiu no meio de uma guerra e quase acabou ali. Eu me tornei militar por opção, não foi só vocação. E começou assim minha vida, isso foi há mais de 30 anos. A história das fortalezas no Rio de Janeiro, naturalmente, é muito larga e atravessa as diferentes épocas da história do Rio de Janeiro e do Brasil. São João foi muito importante. Não fosse ela, talvez o Rio de Janeiro não tivesse a pujança e o desenvolvimento que tem hoje. Não fosse ela, talvez a cidade não tivesse sido fundada. Você tem uma série de eventos históricos que ocorreram aqui na fortificação. Primeiro, a fundação da cidade, que para todo carioca é um marco da sua própria história, da sua própria memória. Em 1555, Nicolas Durand Villegagnon, ele convence o rei da França, com o apoio do almirante Coligny, de fundarem aqui a França Antártica. Então, a presença dos portugueses aqui vai ser consequência dos franceses que se estabelecem aqui entre 1555 e 1560. Quando os portugueses resolveram fazer uma investida contra os franceses aqui, a colônia portuguesa era muito pequena, não tinha muitos recursos. O governador-geral, que era o Mendes de Sá, mandou o sobrinho dele, o Estácio de Sá, reunir tropas em São Vicente, São Paulo, perto de Santos. Eles vieram para cá com o apoio de indígenas do Espírito Santo e de São Vicente. O capitão Mor Estácio de Sá, numa remota terça-feira de 1º de março de 1565, uma terça-feira chuvosa, ele conseguiu adentrar a Baía de Guanabara com 9 barcos a remo. Tinha que usar remo porque o vento era todo o contrário. E ele desembarcou entre o Morro Cara de Cão e Pão de Açúcar. E ali ele mandou fazer o primeiro muro de madeira e areia. Aqui eram pontos de grande importância militar na época, porque você não tinha acesso por terra. O bairro da Urca, por onde hoje se chega a Fortaleza, não existia. Aqui era como se fosse uma ilha, você só chegava aqui de barco. E era um ponto apropriado para a defesa, porque você tinha uma praia onde você podia desembarcar a carga, e você tinha um morro. Onde hoje está a Fortaleza de São João é o Morro Cara de Cão. Esse morro tem esse nome porque o Morro da Urca parece um cachorro agachado. O Rio de Janeiro foi fundado ali naquele morro. O Rio surgiu no meio de uma guerra e quase acabou ali. Provavelmente a fortificação que ele fez não era uma fortificação moderna, era uma fortificação mais parecida com a Idade Média, um castelo de madeira. Porque o inimigo dele principal eram os indígenas, usavam arco e flecha. E ele fez o ritual todo que existia na Idade Média para um forte do rei. Você constrói a fortificação, abre um portão, a pessoa exige entrar, bate no portão, eu quero entrar, não, você só pode entrar no nome do rei. Ele bota uma porta na muralha que ele tira de um dos navios, nomeia o primeiro porteiro, o Francisco Dias Pinto, dá-lhe a chave da cidade, todo mundo sai para fora da muralha, só o porteiro fica do lado de dentro, ele tranca a porta e o Estácio então bate na porta 3 vezes. E lá de dentro perguntam quem vem lá, e ele diz, é Estácio de Sá, governador do Rio de Janeiro, que pede para entrar. E essa foi a cerimônia singela de fundação da cidade do Rio de Janeiro. O morro, na época, ele era apropriado para defesa, pois permitia que você tivesse a elevação para se ajudar. As armas eram primitivas, a maior parte do contingente que veio com o Estácio de Sá era de indígenas que usam arco e flecha. O arco e flecha atira melhor se atirar para baixo. Se você ganha, a gravidade ajuda a força da flecha. Era um ponto isolado, você tinha água, você tinha um porto e você tinha uma elevação onde você podia construir uma fortificação.
que foi o Reduto de São Martim. Outra vantagem é porque daqui dá para ver muito bem a Ilha de Le-Gaillon. Então você podia observar a posição dos franceses. Naquela situação de uma invasão, era o melhor lugar que eles podiam escolher. E por 2 anos resistimos bravamente até que se trava a última batalha contra a fortaleza francesa, onde hoje é o Morro da Glória, o Forte do Uruçu-Mirim. Uma batalha que se dá a 20 de janeiro de 1567 e que dura 8 horas. E os portugueses saem vencedores, mas o Estácio leva uma flechada no rosto. Ele não morre no combate, ele é ferido. A lenda diz que ele foi ferido com uma flecha envenenada, mas ele foi ferido no olho. Então, muito provavelmente, ele morreu de infecção, que na época não tinha antibiótico. Foi a primeira morte genuinamente carioca. O governador e fundador do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Toda vez que os governadores eles não deram importância para a defesa, né, acabaram pagando um preço bem alto, a questão dos corsários, por exemplo, né, em 1710, né, o Duclerc ele tenta entrar aqui com uma força armada na Bahia e ele é reprimido, ele não consegue entrar porque os canhões de São João e Santa Cruz não deixam, né, o risco dele entrar era muito grande. E no ano seguinte, aí o governador do Rio entrou em festa, porque esses corsários eram poderosos, né? O que ele faz? Praticamente desativou São João. Ele avaliou muito mal. Ele achou que Santa Cruz e a Ilha das Cobras podiam defender a Bahia. Só que o alcance dos canhões, né, não eram precisos quanto mais próximo preciso. Inclusive os canhões tinham que atirar em linha reta. O navio passava assim, eles não tinham a técnica de tiro. Esse canhão aqui parece uma coisa poderosíssima, mas ele atingia 250, 300 metros. Pô, isso não é nada, isso não é nada. Aqueles tiros fantásticos que você vê nos filmes de Hollywood, aquilo é cinema hollywoodiano. Então, é bem diferente a batalha como era na sua época. E não era difícil você passar desapercebido por uma fortaleza que estivesse desavisada e não pronta para atingir seus adversários. Os franceses não desistiram da empreitada e, numa data inesquecível, 11 de setembro de 1711, René de Guitrouin, o corsário do imperador, Luís XIV, invadiu o Rio de Janeiro, passou pelos canhões de Santa Cruz e de São João, que não conseguiram impedir. Porque São João não estava ativado. Ela estava ativada como unidade, mas não tinha poder de fogo, sabe? Não tinha as guarnições para acionar os canhões. Alguns canhões dela tinham sido remanejados. Voltaram a atacar o Rio de Janeiro, agora com 14 navios. 6.000 homens, 600 canhões, e força a barra e entra, porque ele passa ao largo de Santa Cruz, os tiros de Santa Cruz são eficientes, ainda foi ajudado pelo nevoeiro. Adentraram a Baía de Guanabara, tomaram a fortaleza da Ilha das Cobras, Forte Santa Margarida, o qual explodiram. Depois desembarcaram mais ou menos onde hoje é a Praça Mauá, tomaram o Morro da Conceição e lá de cima bombardearam a cidade. Eles saqueiam a cidade, estupros, todo mundo tem que se esconder nas matas. Ele passa em torno de 50 dias aqui no Rio de Janeiro, fazendo misérias. E uma das primeiras coisas que ele faz é ocupar aqui São João, porque para não deixar socorro de Portugal chegar. Aí ocupa Santa Cruz também, aí ele que virou dono daqui. Aí Portugal paga um resgate para ele sair, avaliado em bilhões de reais, em valores de hoje, sabe? E isto, em termos da legislação militar portuguesa, é um crime. Os comandantes dos fortes não cumpriram seu dever. O governador é defenestrado, né? Sabe? Aí, inclusive o comandante aqui da fortaleza, que não tinha culpa, que era um major também, teve que fugir, né? Porque o pessoal aí caça as cabeças, né? Quem é que errou? O comandante aqui de São João, com medo de ser enforcado, que era a pena para o caso, se ocorresse a invasão, ele fugiu. Como ele fugiu, ele foi julgado em ausência, né? E foi condenado à forca. É uma coisa muito curiosa, né? Porque não podiam enforcar porque tinha fugido. Aí pegaram uma estátua dele e enforcaram a estátua dele. Se ele tivesse ficado na fortificação,
não teria problema, porque os outros só perderam, foram rebaixados ou pagaram multa. Depois da invasão, das duas invasões francesas corsárias, de 1710, que foi fracassada, mas depois a de 1711, que do ponto de vista francês foi bem sucedida e a expedição corsária mais lucrativa da história, a reflexão sobre a defesa da Baía de Guanabara se torna muito importante. Vem então um engenheiro militar importante naquela época, o Jacques Funk, de origem germânica, é contratado pelos portugueses, e ele faz então a renovação da arquitetura das fortalezas nesse período. E Portugal aí aprendeu a lição, que aí vem mesmo saber que o Rio de Janeiro era muito cobiçado, que essa baía tinha que ser defendida. Tudo começou no alistamento militar. O alistamento militar foi encaminhado para o Forte de Copacabana na época. Lá foi designado para a Brigada de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar. De repente, vem assim um sargento. Ó, vai encostar 2 caminhões aqui. Quem eu mandar entrar, já vai para a unidade. Entramos no caminhão e estamos indo. De repente, não foi para Tijuca, virou para Urca. Aí, o que eu vou fazer na Urca? Foi a primeira vez que eu entrei na Fortaleza de São João, cruzei o Portão das Armas e tive o primeiro contato. Então, a partir daí, eu comecei a ser militar. Me designaram para a linha de fogo. E eu fui soldado municiador da artilharia de costa. E daí por diante, fui ficando no exército, fui me adaptando, fui gostando. Daí, quando eu percebi, já estava na massa do sangue. Contar a história da fundação da cidade de Janeiro, que é aqui na área da Fortaleza de São João, onde nós estamos, é contar o que já se sabe, acrescentar informações novas, porque o visitante que aqui vem, ele vem à procura de conhecimento. Sempre me perguntam se Tiradentes ficou preso aqui mesmo. Segundo os autos da devassa, o alferes Joaquim José da Silva Xavier foi preso na casa de José Dias da Cruz, em 1789, na Rua dos Latoeiros, hoje Gonçalves Dias. Ele foi conduzido ao Hospital da Penitência, que tinha celas gradeadas, ficou lá durante algum tempo e depois ocupou a cela número 3, cubículo número 5 da Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. Tiradentes não ficou preso aqui, Tiradentes ficou preso na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, que é onde fica o Museu do Fuzileiro Naval. Como os fortes têm o mesmo nome, né? Então, às vezes, existe esse mal-entendido que a gente sempre explica para os nossos visitantes, que não foi aqui, né? Que seria um outro fato histórico, né? Mas foi lá no Forte dos Fuzileiros Navais. Segundo os ensinamentos do engenheiro Messier Vauban, do século XVII, fortaleza é toda fortificação que protege a entrada de uma praça ou cidade. Portugueses, né, os militares em geral, são grandes estrategistas, né? Então você estuda o terreno e aqui a gente pode ver, né, as fortalezas da Boca da Barra, né? Não importa o tamanho, não importa o número de redutos, São João, Santa Cruz e Laje seriam fortalezas, porque elas protegem a entrada da cidade do Rio de Janeiro. Das fortalezas aqui do Rio de Janeiro, do ponto de vista técnico, ela é mais visível por ser fortaleza, um conjunto de fortes. Você visita aqui, você tem os fortes da entrada, você tem o São Teodósio, você tem o São José, a Bateria Malé, que são abertos à visitação. A fortaleza de São João representou, na verdade, o berço da cidade do Rio de Janeiro. Foi ali que o Rio de Janeiro nasceu, foi ali que ele se consolidou, foi ali que a Bahia foi conquistada. Ela vai nascendo conforme vão crescendo as necessidades e a importância do local. Estácio de Sá foi seu primeiro comandante e governador e fundador da cidade do Rio de Janeiro. Ele, com um exército diminuto,
ele conseguiu enfrentar forças muito superiores e conquistar a Baía de Guanabara em 2 anos. Ele morreu no final, mas deu a vida para que o Rio de Janeiro pudesse nascer. O Rio de Janeiro, ele nasceu junto com a primeira linha de defesa, né, da Fortaleza de São João. E ela teve várias etapas. A primeira, a construção do Reduto São Martinho, um reduto de madeira no alto do morro, e durou muito pouco tempo, porque a cidade mudou daqui. Ela saiu em 1567, ela foi para o centro, onde é hoje o centro da cidade, o Morro do Castelo, que não existe mais, e aqui foi abandonado. Aí, em 1572, já começam a se preocupar com a ameaça externa. Aí eles constroem São Teodósio, já com taipas de pedra, chamado Reduto São Teodósio. Em 1602, se decidiu reocupar o sítio aqui da fortificação para complementar Santa Cruz. Então, foi feito um primeiro forte aqui, onde fica hoje o Reduto São José, certo? Que se chamava-se Forte São João. Mas era um forte, não era fortaleza, era uma coisa bem pequena, bem diferente do que existe hoje. E ao longo dos anos, a fortificação foi crescendo. Para complementar a fortificação, foi feito o que chama-se de Forte da Entrada, que é o Forte São Martinho hoje em dia. E vão terminar o círculo de defesa da fortaleza com São Diogo em 1618. Aí já com essas muralhas de pedra abaluartada, uma construção assim super moderna. O São José e o São Teodósio também já tem muralhas de pedra, se tornando em dia 24 de junho de 1618, dia de São João, inaugurada com aquele portão histórico, né? Nosso portão histórico, que é tombado hoje pelo patrimônio, né? É dado inicialmente a fortaleza, ela funcionando como artilharia de costas, como uma fortaleza. Quer dizer, ela tinha defesa em todas as direções, sabe? Então, de fato, era uma fortaleza de porte, uma das mais importantes do país, né? Com armamento, para proteger a entrada da Baía de Guanabara, já cruzando fogos lá com Santa Cruz. Para além disso, a gente não pode esquecer que todas essas fortalezas da Baía de Guanabara, que foram construídas do século XVI até o século XVIII, todas elas constituem uma rede que ocupa os 2 lados da Baía de Guanabara, não é? São baterias combinadas lado a lado, não é? E todas elas têm a sua capela e são dedicadas, não é, a santos, o que mostra claramente, não é, que a atividade militar naquele momento era acompanhada da inspiração religiosa. Houve um incidente militar diplomático muito sério em 1862, que foi a questão Christie. Quando nós tivemos uma ameaça de entrar em guerra com a Inglaterra, por causa de saquearem uns navios ingleses que naufragaram no sul, o ministro William Douglas Christie exigiu reparações e desculpas humilhantes do governo imperial. Dom Pedro II deu uma banana e, com isso, as relações foram estremecidas, foram rompidas as relações e havia uma possibilidade de guerra. Os ingleses capturaram navios aqui na cidade e os fortes receberam ordem de não fazer uma reação. Isso foi visto na época como muito negativo, uma ofensa que os ingleses fizeram à nação brasileira. Então foi constituída a Comissão de Melhoramentos do Exército e essa comissão refez Santa Cruz e São João. E vão construir, então, as diversas muradas, não é? As nossas fortalezas, em geral, elas têm mais de um circuito. Elas têm um muro entre outro muro, né, fazendo seus fossos. Nós temos um Krupp aqui, 150 milímetros, que foi presente da Krupp para Dom Pedro. Quando o Dom Pedro inaugurou esse forte aqui, o São José, que é um forte casa-matado, ele inaugurou devido à questão Christie. Era o primeiro canhão que carregava pela culatra, por trás, né? Porque os outros eram pela boca. E é o galgo, porque o canhão, como ele ficava assim na murada, você olhava de longe, parecia aquele cão galgo sentado, então a habilidade de cachorro. Tudo que era feito em São João era pensado para trocar tiros com Laje e Santa Cruz, para fechar a entrada da Baía da Guanabara. Mas seja como for, São João foi totalmente refeita
e passou a receber, a partir de 1865, depois que nós voltamos a reatar relações com a Inglaterra, olha que ironia, canhões ingleses. A fortaleza, que foi toda refeita para enfrentar uma possível home fleet britânica, vai receber canhões ingleses. Depois da proclamação da República, não é? Em que o papel da corporação militar, o papel político da corporação militar, especialmente do Exército, se torna decisivo na cena política nacional, as fortalezas se tornaram centro de movimentos políticos, não é? Que tem como base as Forças Armadas. Então a gente vai ver a revolta da Armada no período do governo Floriano Peixoto. Triste episódio da nossa história, dentre tantos, né? Que é uma guerra entre irmãos. Então ela tem as origens dela lá na própria proclamação da República. Na época, o Brasil tinha uma boa esquadra de batalha. O imperador considerava a Marinha a menina dos olhos da defesa nacional. Nós tínhamos um litoral imenso. Quando nós terminamos a Guerra do Paraguai, nós tínhamos 16 encouraçados. Então era uma das marinhas mais poderosas do mundo. E muito disso ainda existia em 1893. E nós sabemos do poder de fogo dos navios, que estavam muito mais adiantados do que nossos fortes. E a Marinha, ela se revolta e começam os combates entre as forças de terra, né, do Exército, com a Marinha. A Marinha, ela ocupa algumas bases, bombardeia a cidade. Então começou uma luta com os fortes. O almirante Custódio de Melo achava que, revoltando esses navios, ele ia conseguir que o Marechal Floriano Peixoto, presidente da República, renunciasse. Floriano resistiu, armou a cidade, armou as fortalezas. Mas aqui na Fortaleza de São João tem um caso épico. Que a fortificação aqui tinha uma imensa importância porque ela era na entrada da Bahia e estava armada com os melhores canhões que o Exército tinha naquele momento, como o Vovô e o Cachorro, né? E ela foi muito bombardeada nessa época, justamente porque ela é perigosa para os navios da Marinha. Há fotografias de época que mostram vários danos, eles foram reparados, mas ainda hoje, você for na São José, você ainda vê um buraco de bala da revolta da Armada. Ou seja, as pessoas aqui levaram tiro, sofriam, tinham um risco de morrer em combate. O Tenente Vitor, ele vem da escola de oficiais, que era na Praia Vermelha, com 11 cadetes para cá. Isso motiva alguns oficiais também que mobiliam algumas casamatas de São José com os nossos Whitworth, canhões poderosos para a época. Eles ocupam aquele canhão chamado de Vovô, que é um Armstrong 550 libras, que jogava uma granada que não explodia, mas era uma granada de quase 300 quilos. Até que eles acertam uma desses tiros no camarote do comandante Aquidaban. Aí o Aquidaban não entrou mais aqui, né? E os nossos Whitworth também começam a atirar nos navios da Marinha. Eles viram que a coisa não era de brincadeira, que obriga a Marinha a se retrair. Floriano, aproveitando a inatividade da esquadra, comprou navios nos Estados Unidos. Em fevereiro de 1894, a esquadra foi obrigada a render-se. São João foi muito importante. Foi ali que se deu a conquista da Baía da Guanabara e ela se tornou definitivamente uma baía portuguesa. Era um local que todo carioca devia conhecer. Ela é uma máquina do tempo, você tem pedaços da história das técnicas, da arquitetura, da artilharia, que você pode observar aqui. Aqui, na Fortaleza de São João, todos que nunca vieram aqui ficam maravilhados. Maravilhados com essa beleza natural, a conservação da nossa fortaleza. A gente vai vendo essas antigas fortalezas, todas elas sendo refuncionalizadas, não é? Sendo usadas para novos usos, não é? Às vezes usos militares, que não são típicos, por exemplo, de Fortaleza, mas, sobretudo, os usos culturais.
nossa fortaleza presente, conservando todo esse patrimônio. Os canhões silenciaram, mas ela continua aí atirando cultura, educação, prestando esse serviço ao Exército Brasileiro, à cidade do Rio de Janeiro e à nação brasileira.